Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu trouxe um dos vídeos que vocês mais me pediram nos últimos tempos. Vejam só, hoje vocês vão aprender a fazer um pincel no Ibis Paint, pincéis seus, pessoal. Então eu vou mostrar ali mais ou menos como que eu vou fazer esse pincel. O pincel é um pincel de pelinho, sabe? Pra eu fazer animais fofos. Então eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer, quais as configurações que eu vou usar e também eu vou ensinar vocês a salvar como pincel personalizado e depois resetar o pincel base para vocês usarem e não perderem, tá bom? Lembrando também que se vocês gostam dos vídeos desse canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Eu estou também fazendo vlog lá pro meu outro canal, vou deixar o link aqui também na descrição para vocês verem. Quer dominar o Ibis Paint? Tem curso de Ibis Paint completo aqui, o link tá na descrição. Lá você vai aprender todas as funções, pincéis personalizados já prontos para vocês usarem, moldes também já prontos para vocês usarem. Então o link tá aqui na descrição. E agora, sem mais enrolação, bora começar! Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou começar com um projeto novo, vou nessa parte aqui de pincéis e vou escolher o caneta de feltro duro, que vai ser o pincel base para a gente alterar. Mas pode ser qualquer pincel, mas tem um de base. Esse eu vou pegar o caneta de feltro dura, tá? E aí do lado aqui, ó, tá vendo que tem várias numerações, tá no básico aqui do lado do caneta de feltro tem essa coluna. A espessura no início nós vamos diminuir e vamos colocar em 54%. Depois lá embaixo a gente colocou a espessura também em 51 e volta ali para cima e volta com a espessura para 77%. Então é isso. A primeira espessura 77%, a espessura no fim 61% para ficar um pouquinho mais afinado. A opacidade inicial a gente vai colocar em 200% e a opacidade final também a gente vai colocar em 200%. Depois que a gente fez isso, a gente vai lá embaixo e vai diminuir um pouco a opacidade do pincel para 83%. Não, mentira, 85%. Pode ser entre 83 e 85, coloquei 85. Depois você vai mudar ali em cima para a forma, o terceiro item ali, ó. E aí você vai mudar o padrão do pincel para uma forma que eu vou colocar aqui embaixo, vou mostrar para vocês o nome. Vocês vão descendo bastante até chegar aqui no diamante claro contorno. Vocês vão colocar nesse pincel, diamante claro contorno, certo? Colocou, agora a gente vai modificar. A opacidade do padrão a gente vai deixar em 100%, que é o segundo item, né? Depois disso, o ângulo inicial, a gente vai aumentar um pouquinho o ângulo inicial e vai colocar em 79%. Depois que a gente fez essas duas configurações, a gente vai para o aspecto e vai colocar em menos 46%. Depois a gente vai sair de forma e vai colocar em distorção. Nesse ícone aqui de distorção, a gente vai na espessura de distorção e vai colocar em 38%. Não precisa ser exatamente, pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? A opacidade da distorção a gente vai colocar em 29%. Depois disso, que tem a parte da espessura da distorção e a opacidade, a gente vai colocar o espaçamento em 3% e o ângulo da distorção em 100%, que é o último ícone. Fechou aqui sem querer, mas é só abrir que vai aparecer no mesma aba que você estava. Depois disso, vocês vão arrastar essa parte para baixo, vai ativar o dispersar, a função dispersar aqui no final, vai estar desativado esse primeiro botão e você ativa. Depois que você ativou ele, vai aparecer mais opções aqui para vocês, tá vendo? Nessas opções, vocês vão colocar o tamanho das partículas em mais ou menos 60%. Eu coloquei aqui, ó, gente, peraí. Eu vou colocar em 59,0% o tamanho das partículas. E aqui o desvio das partículas, eu também vou dar uma aumentada e vou colocar em 45%. No caso, 57%, acho que é melhor. Então, o desvio das partículas ficou em 57% e eu também ativei o ângulo com base no centro. Se vocês perderem alguma coisa, é só voltar ao vídeo, beleza? Fizemos essas configurações aqui, nessas abas, que vocês estão vendo na parte de distorção. Agora, a gente vai para a lateral e colocar no tipo, que é do lado de distorção.
Tá aqui, vocês vão mudar o pincel para água, tá bom? Depois disso, vocês vão descer. E aí aqui tem a parte de textura. Nessa parte de textura, a opacidade, nós vamos aumentar a opacidade da textura. E aqui eu vou deixar em 144% a opacidade. Depois disso eu vou descer mais um pouco e vou diminuir a escala para 68%. Depois que eu diminuir a escala, o ângulo eu vou aumentar para 360%, ou seja, o máximo que tiver. E aí eu vou desativar o Astialism de textura. Tem dois botões, o penúltimo que vocês vão desativar, tá bom? Eu não sei falar aquela palavra, mas é alguma coisa de textura. Depois disso a gente vai para dinâmica. Na parte da dinâmica, a parte de velocidade e opacidade, nós vamos diminuir para menos 26%, que é o segundo ícone. Depois, na velocidade de desfocagem, nós vamos aumentar para 60%. Depois, ainda nessa parte de pressão, na parte de espessura, nós vamos aumentar para 100%. Na parte de pressão para opacidade, nós vamos deixar em 10%. E na parte de pressão de desfocagem, a gente vai deixar em 19%. Aqui a gente está praticamente acabado aqui. A gente vai para a última, que é a configuração, que é o último ícone. E aqui a espessura mínima, nós vamos aumentar, diminuir. A gente vai deixar em 1,5, que é a parte da espessura. E aqui vocês têm a opção de renomear o pincel. Depois disso, vocês vão personalizar. Eu coloquei renomear pincel, tá? Pincel personalizado, você vai clicar no OK. E ele vai para essa parte de personalizado, tá vendo? Caneta de feltro duro com a modificação. E aí depois que ele tá com a modificação aqui, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que vocês podem fazer. Depois que vocês fizeram isso, se vocês quiserem zerar, vocês podem colocar no básico. Mas peraí, primeiro eu vou mostrar para vocês como ficou o pincel, né? Senão não vai ter muito sentido. Deixa eu me organizar aqui que eu dei uma desfocada. Então, peguei o pincel que a gente fez a modificação, que eu ensinei vocês a fazer esse pincel. Lembrando que esse pincel também vou disponibilizar para vocês lá no Drive de pincéis, para quem tem meu curso, tá? Aí você não precisa fazer, se você já tem meu curso. E aí eu vou pegar um tom laranja. E olha como fica esse pincel, ele dá um efeito de pelo, tá vendo? Depois que eu fiz isso, eu vou criar uma nova camada e clicar em cortando. E aí eu vou fazer subtons nesse pincel. Então vamos lá, vamos criar uma nova camada, cortando. E agora eu vou pegar tons mais claros e mais escuros para fazer profundidade. Vou começar com os tons mais escuros. Então eu vou fazer tipo aquela técnica que dá profundidade para a esfera, sabe? Só que nessa esfera, no caso, tem textura. Vou vir com um tom um pouquinho mais escuro, mais pra ponta, pra fazer tipo um degradê, tá vendo? Depois que eu fiz isso, eu vou pegar um outro tom. E aqui eu acho que eu já vou pros tons um pouco mais claro, sabe assim? Só que esse tom mais claro eu não gostei. Aí eu vou pegar um, porque tem que ser um tom mais aberto, eu acho. E aí eu coloquei assim. E olha aqui, gente, o degradê, tá vendo sendo feito? Tudo isso vocês podem aproveitar esse pincel para fazer isso. E esse não é o único pincel. Se vocês gostarem muito desses vídeos de criando o pincel, curta esse vídeo, comenta e compartilha. Porque se vocês compartilhar bastante, tiver realmente um desempenho legal, eu vou ensinar vocês a fazer vários pincéis, beleza? Aqui eu vim com um tom um pouco mais claro para fazer de profundidade. Tá vendo aquelas esferas igual eu falei para vocês? Eu ia colocar um subtom aqui na metade, mas eu acho que não cabia, já tinha tom suficiente, já tava até perdendo a base, a cor, né? E aí ficou desse jeito o pincel, só para vocês verem realmente como que ficou o pincel, como dá para usar. Quer voltar o pincel? Vai pro básico, vai lá no caneta de feltro, onde você fez toda essa parte de modificação, tá vendo? E aí aqui do lado tá várias opções, aqui na lateral. Aí você vai no básico e você vai clicar em repor, basicamente. Aqui, ó, eu tô passando por eles para vocês verem, mas basicamente a gente vai nesse básico, que é a primeira opção.
E aí não tem segredo, clicando em repor, você vai clicar em sim e ele vai voltar, tá vendo a caneta de feltro pro normal? E aí você tem lá no personalizado, ele tá salvo com as modificações que você fez, ou seja, no personalizado você tem o seu pincel personalizado e nessa parte básica ele voltou ao normal. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado e tenha ajudado vocês. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, link do curso de Bispaint aqui na descrição e até o próximo vídeo.